Apesar de nós termos assim, muitas dificuldades, aquilo consolidou a instituição. E foi um efeito dominó. Nós conseguimos tirar o Ministério Público em março de 86 das dependências do Fórum, que também eram muito acanhadas. Depois, em abril ou maio, outras promotorias de justiça seguiram o exemplo, como Jaú, depois Cacoal e, por último, de Paraná. E nós conseguimos tirar o Ministério Público de dentro das dependências do Judiciário. E foi uma coisa inédita, porque naquela época nós tínhamos, além da dependência ser fora do Fórum, nós tínhamos eleição direta para o Procurador-Geral de Justiça, fato que era inédito em todos os Ministérios Públicos, conquista essa que foi alcançada só na Constituição Federal de 1982. Nem a Procuradoria-Geral de Justiça já tinha prévio independente, na 7 de setembro, e nós fomos marco nesse sentido. Eu sou o Judiciário da Nova Tomé, entrei no Ministério Público na terceira turma e de Porto Alegre, numa viagem de 3 dias e 3 noites pela União Cascavel. Em agosto de 85 eu vim fazer o concurso aqui. E depois, em novembro, dezembro, foram as últimas fases, provas orais, repetitivas, e eu fui aprovado em segundo lugar. E, ao ser aprovado, eu fui designado para a comarca de Ariquemes, que na época era a segunda entrância. Ao assumir em Ariquemes, eu peguei o carro do meu irmão emprestado, ele estava de férias, fui até a comarca de madrugada, saí daqui de madrugada, cheguei lá às 7 horas da manhã. Quando cheguei lá, saí do carro, botei o pé na rua, em frente ao fórum, e o meu pé afundou cerca de 20 centímetros. Aí eu pensei, bom, cheguei em Rondônia. E cada vez que eu saía do carro e botava o pé, eu ia crescendo de altura, porque o barro ia se somando à sola do meu sapato. E foi muito interessante, porque na época o fórum era no antigo Banco do Brasil. E a nossa sala do Ministério Público era composta de 2 mesas, onde assumiu eu e o Dr. Giacomini, já falecido. E o espaço era em torno de 2 metros por 2 metros e meio. E nós atendíamos o público ali. E aquilo nos incomodava muito. Na época que eu assumi, o procurador-geral era o Dr. Ibraimar Andrade da Rocha. E nós ligamos para o Dr. Ibraimar e dissemos, Dr. Ibraimar, as dependências do Ministério Público são horríveis. Nós temos que sair daqui do fórum. E aí eles disseram o seguinte, mas qual é a solução que vocês têm? Aí eu disse, nós temos uma casa que é funcional, que nem eu nem o Dr. Giacomini vamos assumir a casa. E nós queremos montar a promotoria de justiça na casa destinada ao promotor de justiça. E ele concordou, ele disse, tudo bem, vocês podem montar. Só que eu não tenho máquina de escrever, eu não tenho mesa, eu não tenho, a única coisa que eu tenho é papel para vocês tocarem o serviço. O Ministério Público estava em formação, tinha sido criado há 2 anos e meio, é a distância que norteia a primeira turma da terceira. E nós dissemos, não há problema. Naquela época nós começamos a contactar com a população em geral. E a população chegou e começou a dar incentivo ao Ministério Público. Então, na época tinham várias madeireiras, eles disseram, como é que nós podemos contribuir? E nós dizíamos, não, vocês fazem o seguinte, nos deem prancha, que a gente vai fazer cadeiras, né? Aquelas cadeiras que 5, 6 pessoas poderiam sentar para esperar. Nós fizemos por conta própria, nós esticamos a área externa, porque tinha muita chuva, na época nós entramos em janeiro, e a chuva persistia até maio, por aí. E aí a gente esticou a área coberta externa, nós mandamos fazer a placa da Promotoria de Justiça, de reconhecimento. Eu doei um birô, doei a cadeira, doei minha máquina de escrever
a instituição, tudo mediante termo da Brava. O Jacomini fez a mesma coisa. E teve um madeireiro que doou um ar-condicionado, que ele ficou cerca de 2 anos sem uso, porque não havia luz na comarca. A luz, no setor 3, onde eu morava, em Ariquemes, ela começava das 2 da manhã e terminava às 6 da manhã. O resto era sem luz. Então o freezer que eu tinha trazido de Porto Alegre, onde a minha cidade de origem, ficava como geladeira. E a geladeira que eu tinha era como se fosse uma dependência de materiais, sabe? De arroz, feijão. Foi muito interessante esse período, porque apesar de nós termos assim, muitas dificuldades, aquilo consolidou a instituição. E foi um efeito dominó. Nós conseguimos tirar o Ministério Público em março de 86 das dependências do Fórum, que também eram muito acanhadas. Depois, em abril ou maio, outras promotorias de justiça seguiram o exemplo, como Jaru, depois Cacoal e, por último, Ji-Paraná. Né? E nós conseguimos tirar o Ministério Público de dentro das dependências do Judiciário. E foi uma coisa inédita, porque naquela época nós tínhamos, além da dependência ser fora do Fórum, nós tínhamos eleição direta para Procurador-Geral de Justiça, fato que era inédito em todos os Ministérios Públicos, conquista essa que foi alcançada só na Constituição Federal de 1988. Nem, a Procuradoria-Geral de Justiça já tinha prédio independente, né, na 7 de setembro, e nós fomos marco nesse sentido. E naquela época nós fizemos a inauguração da promotoria oficial, embora já tínhamos começado o trabalho, né, desenvolver o trabalho em março, nós conseguimos a inauguração em abril de 86. E aí veio com a presença do governador Ângelo Angelini, do doutor Ibrahim Barandé da Rocha, que era o Procurador-Geral de Justiça, do comandante do 5º BEC, o coronel Dalaor Ribeiro, né, de todos os deputados. Naquela época havia um congraçamento e uma união muito grande, tanto com os deputados estaduais, como os deputados federais, senadores. Foi uma festa, foi uma coisa muito bonita. Posteriormente eu saí de Ariquemes, em 88, onde eu assumi a diretoria do CONE, né, junto com o Dr. Edson Jorge Barra, que era o corregedor-geral da época. E depois passei pelas varas de família, pela vara de auditoria militar, passei pela 3ª vara criminal, passei também pela vara da infância e da juventude, em 1990, né, eu fui o precursor, eu e o Dr. Wilson Donizete Liberati, que inclusive escreveu um livro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois eu atuei por 4 anos na 1ª, 2ª e 3ª varas de família e sucessões. E em 1988 eu fui promovido por merecimento ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, né, onde estou até hoje. Né. Passei pelas câmaras criminais, câmaras especiais reunidas. Atualmente estou nas câmaras cíveis, 1ª e 2ª Câmara Civil, junto com o Dr. Edmilson, e também atuo nas câmaras reunidas cíveis. Eu fui corregedor durante 7 meses, eu efetuei uma renúncia ao mandato, porque eu entendia que tinha que haver uma coincidência entre as eleições de Corregedor-Geral de Justiça e de Procurador-Geral de Justiça. Eu também fui subprocurador-geral de Justiça no mandato do Dr. Abdiel Ramos Figueira. E antes do Dr. Abdiel Ramos Figueira, eu fiquei também como subprocurador-geral de Justiça no mandato do Dr. José Viana Alves. E foi uma experiência muito gratificante. Eu pude conhecer mais a instituição, pude ter contato com os colegas e pude ver a grandeza da nossa instituição. Ela serve de exemplo para todo o Ministério Público brasileiro, porque em muitos aspectos nós somos precursores. Muitos dos direitos e garantias que adviram na Constituição de 1988 foram oriundas da nossa lei orgânica e das nossas conquistas na Constituição Estadual.
E nisso o Ministério Público está de parabéns como um todo.